Bom dia, muito bom dia, queridos amigos, nesse sábado em que nós estamos acordando cedinho, juntinho, para tomar um café entre amigos. Sejam bem-vindos, dia 4 de julho de 2020, como tá passando depressa, né? Nossa, mãe, passa muito rápido. Bom dia, Deise, Rosângela, Geisa, minha mentora. Bom dia, Val, querida. Todo dia conosco, graças a Deus. Oi, Camila. Bom dia. Olá, Ana Cláudia. Muito bom dia para você também. Eu não sei se vocês assistiram, a maioria que eu acho que assistiu, a live com a Carol Oliveira, que foi essa semana, e aquela música que ela colocou no final, Papo de Monge. Eu fui atrás do grupo que canta, né? O Reverb Poesia. Gente, eles têm músicas maravilhosas que misturam poesias. Se vocês tiveram a mesma curiosidade de ir lá ver, mas assim, fica a dica, viu? O Lucas chegou aí. Bom dia, Claudinha. Te vi entrar também. Creuza, Kátia, Fabi. Oi, Lucas. Tudo bom, minha amiga? Bom dia. Bom dia. Te colocando para madrugar aí em Não, Manaus. tranquilo. Acabou de. Não dá pra mostrar agora, mas o sol acabou de aparecer. Eu achei que não ia aparecer até dar horário, não. Que bom. Seja bem-vindo mais uma vez aqui para o nosso cafezinho. Nada, é um Como já tem, prazer. como já tem um tempinho que você teve da última vez, se você quiser se apresentar de novo para as pessoas que ainda não te conhecem, fica à vontade. Isso é até bom, né? Porque mostra como. Vamos colocar assim: o programa tá dando sucesso, né? Assim, tá tendo bastante gente. Eu tenho acompanhado, né? Quando Deus tem permitido ali no tempo que sobra. Então, muito parabéns, minha amiga, pelo trabalho, pela disciplina em acordar cedo, em falar de Jesus, em ler o Evangelho. Tudo isso requer, de novo, muita disciplina. Então, a gente já deixa logo um bom dia, agradecendo a pessoa da Dora a oportunidade de estar com vocês nessa manhã. Aqui são 6 da manhã, em Manaus, mas faz parte, é sempre bom acordar cedo e falar de Jesus. Meu nome é Lucas Gabriel, trabalho na Federação Espírita Amazonense, e é isso. Estamos servindo ao Cristo aqui no Norte, da maneira que nos cabe. Excelente. Muito obrigada pela sua disponibilidade nessa manhã. E Nada, é um hoje com o prazer. Lucas, a gente vai terminar o capítulo 14 com o nono, décimo e 11º parágrafos do item 9, né? Que era um item bem extenso. Como o Lucas escolheu fazer a prece inicial, eu deixo então a palavra com você, meu amigo, para a gente começar a Vamos ambientação. lá. Então, Vamos. novamente, nesses momentos que a gente está buscando aqui um contato íntimo com o Mestre, que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração dele. E você, agora que está aí nos assistindo, eu convido, se desejar, fechar os olhos, mas acima de tudo, mentalizar Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, peregrino máximo da alvorada, nós te agradecemos por mais um dia que se inicia. Nós te agradecemos pelo sol que surge, mostrando de fato que a luz brilha depois da noite. Nós te pedimos, Senhor, a inspiração bendita que venha não à mente, mas ao coração, surgindo dentro de nós essa luz imperecível do Evangelho, para que nós tenhamos as melhores falas, falas que convidam à fraternidade, à mansidão, à paz, à paciência, ao amor. Que nós possamos consolar muitas almas nesses breves minutos que vamos ficar aqui conectados. Te pedimos a oportunidade para continuar trabalhando na tua seara. Abençoe nossos passos e, apesar de todos os pesares, nós te pedimos a fé necessária para continuar seguindo, continuar sempre de pé, caminhando no teu Evangelho. Te agradecemos por mais um momento de conexão com o alto. Obrigado por todos os momentos, Senhor, que o Senhor tem nos erguido, tem nos influenciado, tem nos colocado agora em injeção de ânimo.
nós possamos passar todas essas bênçãos adiante. Acima de tudo, Senhor, não faça a nossa vontade, mas nos ajude a reconhecer a Tua vontade. E se um dia nós esquecemos de Ti, que o Senhor não esqueça de nós. Que a espiritualidade possa estar aqui conosco, que todos nós possamos beber da luz do Evangelho, a água da fonte viva. Que assim seja. Assim será. Então, vamos lá. A gente vai lendo e comentando. Você quer começar? Claro. Quer que eu leia? Não, pode ler à vontade. Vamos lá. É o nono parágrafo do item 9, para quem está acompanhando aí. Esqueci de colocar aqui para fixar o comentário, o tema. Espera aí, só um instantinho. Item 9, que aí quem chegar depois não se perde. Só um minuto. Fixar. Beleza, vamos lá. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Eu já vou parar aí, só porque eu vou fazer um comentário. Eu tenho acompanhado, o Ladeira me passou um link de um estudo chamado Miudinho. Com a Luiz Elia, de Uberaba. Isso, exatamente. E aí, enquanto eu estou trabalhando, dependendo do tipo de procedimento que eu estou fazendo, que eu não posso conversar e tem que ficar mais de 1 hora em silêncio, eu boto um fonezinho invisível daqueles Bluetooths na orelha e agora eu estou ouvindo esse estudo, né? Às vezes eu escuto 2 vezes o mesmo vídeo de tão impactante, né, que é o estudo. E aí ele estava falando sobre, ele fez uma pincelada naquela parábola dos vinhos novos, né? Dos odres novos e os vinhos velhos, nos odres velhos. Que bem E aí ele fala curtinha, sobre... né? Eu mas lembro que é uma parábola bem curtinha. ele, na verdade, ele estava estudando o versículo 18 do capítulo 9 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Né? Mas Ele aí tá em Mateus. ele remeteu a essa parábola do vinho, né? Para falar sobre a morte da filha do Jairo. E de como que ele, Jairo, sendo um chefe, né, da sinagoga, teve que ter todo um movimento interior para chegar até Jesus e pedir auxílio, né, da filha dele que estava perecendo. E aí ele começa a falar sobre a dor, né, o que a dor faz com a gente e como que ele, que era um chefe espiritual, vamos dizer assim, um líder espiritual, Jairo, dentro da sinagoga, ele era cometido por aquilo, que às vezes a gente não espera, né, de algumas pessoas. Nossa, mas fulano faz tudo tão certinho e está sofrendo e tudo mais. E aí ele fala sobre exatamente essa primeira frase. Ele diz que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Porque se aquele coração já tem condições, né, se aquele odre já tem condições de fazer, de ter aquele vinho ali, é porque ele realmente está preparado, né? Às vezes a gente sucumbe às provas, a gente não aguenta, a gente diz que não aguenta, mas na verdade se chega para nós é porque Deus sabe que a gente tem condições de arcar com aquilo. É claro que às vezes a gente procura provas voluntariamente, né? Aí a gente se sobrecarrega. Mas aquelas provações que a vida nos impõe, sem que a gente tenha ido necessariamente buscar por elas agora, na atual existência, né? Essas são realmente de acordo com aquilo que a gente precisa. E, portanto, elas não nos sobrecarregam, elas estão ali justamente de acordo com o que a gente consegue suportar, né? Então, isso é muito importante. Se a gente está se sentindo sobrecarregado em algum momento, é porque a gente está se sobrecarregando, porque a providência divina não nos sobrecarrega. Ela nos dá exatamente aquilo que a gente precisa. Travou pra você aí. Não, é porque eu tô na internet errada. Posso trocar rapidinho? É só um Vai segundo. lá. Eu tô na internet errada. Só um segundo. Aí ele vai cair um pouquinho. Enquanto isso, eu já vou dando a dica para vocês. Miudinho, gente. Procura lá no YouTube. Miudinho. Enquanto o Lucas está voltando Já aí. tá aqui já. Voltou? Voltei.
Então, vamos lá. E aí era sobre isso, né, que eu ia falar, eu ia dar essa dica do miudinho para quem quiser. Uma curiosidade assim, né? O Aloysio, para quem não conhece, né? Trabalhador ali de Uberaba, de Minas. E aí ele faz o miudinho, que é uma maneira, né? O estudo minucioso do Evangelho, assim, mais completo, mas na intimidade é o miudinho. Que ele faz versículo a versículo, um estudo do Evangelho de Mateus. E ele planejou assim, se for versículo a versículo, do ritmo que a gente faz, sem pressa para acabar, para estudar o Evangelho de Mateus por inteiro, né? Que tem 28 capítulos, é no mínimo 30 anos. Então ele está fazendo o estudo despretensiosamente, assim, tranquilo, tranquilo. O Aloysio é um dos grandes nomes que a gente tem no Brasil no estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nossa, ele sabe, ele tem muita informação, né? Como que pode? Ele pega uma palavrinha do Evangelho e destrincha aquilo, nossa mãe. Mas vamos voltar pro texto aqui, Vamos. senão eu acabo me perdendo, porque eu estou muito encantada com esse estudo lá. Mas vamos lá. Então ele nos diz exatamente isso, que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. É claro que, como eu falei, às vezes a gente engrossa a prova, né? A gente se compromete mais, mas em verdade a gente tem aquilo que a gente precisa passar. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta a vontade. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? É a esses que ficam Amiga, reservados. Pode parar. eu vou comentar em relação à vontade, porque aí você comentou, né, em relação a uma frase, eu vou comentar em relação a outra frase. É um outro miudinho aqui que a gente Com está certeza. fazendo. Em relação à vontade, eu lembro de duas citações. Uma que está no Livro dos Espíritos, pergunta 909, e outra que está no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Que Emmanuel fala para nós em relação à vontade, dizendo para nós que dentro de nós somos governados por vários setores, como criaturas muito complexas que somos. Nós temos o setor da inteligência, da imaginação, do trabalho, do desejo, mas acima de todos os setores, o que governa realmente nós não é o setor de alguma coisa, mas é o gabinete da vontade. Ou seja, a vontade está acima do desejo. Muitas vezes quero seguir o Cristo, mas é só um desejo, não é a vontade. Porque o que prepondera dentro de nós é a vontade. É justamente o que os espíritos vão dizer para Kardec no 909 do Livro dos Espíritos. Aí Kardec pergunta, o espírito pode vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem, pode. E muitas vezes com pouco esforço. Mas que falta de verdade é a vontade. Ou seja, de outro modo, os espíritos estão dizendo para a gente, vocês podem vencer com certeza as suas más inclinações, mas poucos são os que têm pouca vontade, porque o restante não tem vontade nenhuma. É curioso isso. É só um pouquinho de vontade que basta, não é muita vontade. Muitos problemas nossos a gente realmente extrapola, realmente faz tempestade em copo d'água. Quando na verdade basta só um pouquinho de bom ânimo, um pouquinho de vontade, um pouquinho de fé. Um pouquinho só. Lembrando agora, você comentou em relação a uma parábola bem curtinha, né? Que é a dos odres velhos. Eu comento em relação a uma parábola também bem curtinha, que é a parábola do fermento. Basta, né, um pouco de fermento levar da massa inteira. Basta um pouco de vontade para fazer toda a diferença. Exatamente. Só contextualizando a parábola do vinho, que eu citei e joguei ela, né, sem fazer relação. Pelo que foi. Porque assim, você sabe que a parábola não tem uma interpretação fechada, né? Você Sim. pode ir destrinchando aquilo e fazer várias interpretações. Mas nessa que ele colocou, ele nos remete ao seguinte, que os odres, que eram aqueles recipientes, né, do couro da cabra, se eu não me engano, para poder Sim, armazenar o sim, é vinho. de couro. Isso. Quando o vinho é novo, o vinho tem a fermentação, tem todos os processos que ele passa, que se aquele recipiente não for forte, arrebenta. Então, por isso que o vinho novo tem que ser colocado em odre novo, né? E que o vinho velho, você pode armazenar em odre velho, porque ele não vai ter esse processo todo, né? E aí o odre mais depurado ali, mais, enfim, usado, ele vai suportar o vinho velho. E aí ele nos diz a mesma coisa. Se a gente não tiver um coração para suportar o vinho novo, ele explode. Por isso que Deus nos dá de acordo com nossa capacidade, né?
Então, se o Exato. nosso coração vai suportar uma provação muito grande, o nosso coração ele tem que ser um odre novo, porque aquele vinho vai ser novo e ele vai fazer um barulho ali dentro. Se a gente não tiver esse odre novo, ele estoura. Foi essa ligação que foi feita no miudinho em relação a essas questões da prova, né? Que ele não dá superior às nossas provas. Só para contextualizar. E aí, vamos lá. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? É a esses que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado se cansa de sofrer e em que o seu orgulho é finalmente abatido. Deus, então, abre os braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. Quando ele diz que o culpado se cansa de sofrer e o seu orgulho é finalmente abatido, não é abatido por alguém de fora, né? E aí ele faz a comparação com o filho pródigo. Ninguém foi lá buscar o filho pródigo. Ele caiu em si e veio, né, clamar o seu lugar, né? O seu perdão. E como que tem que partir de nós, né? Se não for partir de nós agora, em algum momento partirá. Porque a gente não vai ficar impune a qualquer coisa que a gente faça que se desvie das leis divinas. Se eu estiver falando besteira, me corrija, Não, Lucas. de forma nenhuma. Eu acho que esse é um ponto em que se compraz, de fato, toda a doutrina espírita, que é, de fato, a fé no futuro, ter a capacidade, ou pelo menos a possibilidade, nos momentos de dificuldade, de olhar além do horizonte material, já realmente vislumbrando o horizonte espiritual. Quando Jesus nos pede, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, para a gente não ajuntar tesouros na terra, porque consome, porque realmente é perecível, ele pede para a gente ajuntar tesouros nos céus. Um dos tesouros nos céus é essa capacidade de você não esperar nada de bom neste mundo. Nada de bom no sentido, né, de aplausos, de reconhecimento, de que as pessoas passem a mão na sua cabeça. Realmente, já colocando a sua fé no futuro, nas vidas posteriores, no servir, na vida do mundo espiritual, como você vai ser bem recebido do lado de lá. Como você falou, quando o filho pródigo cai em si, né, Lucas capítulo 15, versículo 17, é esse grande movimento de reconhecimento da criatura, de perceber que não está no lugar que queria estar. Não é nem que deveria estar, é o lugar que ela não queria estar. E às vezes, né, de fato, como Kardec, o Espírito comenta aqui, perdão, que é Santo Agostinho, né, muitos de nós se comprazem no mal que há. Eu lembro de uma pergunta, eu infelizmente não lembro qual é a pergunta, o Livro dos Espíritos, mas se não me engano tá na 800 para frente, se não me falha a memória. São 200 perguntas para o pessoal checar, mas tá ali. Kardec pergunta, né, se não tem outro meio de Deus, da providência, educar os seres humanos, senão apenas pelos flagelos destruidores. Eu acho que está até na lei de destruição, só por essa citação da memória. E aí os espíritos respondem, não, muito pelo contrário. Deus todos os dias dá muitas outras formas diferentes. Ou seja, Deus é pedagogo máximo, ele dá muitas maneiras diferentes de chamar a gente, de convidar a gente a estar com Jesus, a viver o evangelho, a estar na caridade. Mas, infelizmente, a única voz que a gente escuta é justamente daquele Deus de Moisés, que manda, que machuca. Então, às vezes, vem a dor nessa condição para chamar a gente para prestar atenção, justamente para cair dentro de si. Foi necessário que o filho pródigo sofresse muito, ficasse na condição ali com os porcos, no lodo, na lama, correndo, querendo comer o que os porcos estavam comendo, ou seja, na condição de extrema penúria, para despertar. Quantos de nós não despertamos para valores mais sagrados da vida depois de muitas dores, de muitos pesares? Lembrando que Deus muitas vezes, muito mais assim, na maioria realmente, nos convida a refletir pela bondade, pela paciência. Ele tem extremo carinho e desvelo por nós. Então é um convite a prestar atenção em que movimento a gente está valorizando. Se a gente quer realmente esperar cair dentro de si, que é através do sofrimento, ou a gente quer cair dentro de si a partir do convite ao amor. Tem esses dois convites todos os dias. Exatamente. Isso aí. E como eu tenho pensado, né? Esse arrependimento é a gratidão tardia, né? É quando você se dá conta daquilo que você podia valorizar, podia ser grato,
e não tem mais aquele tempo. Aí você se arrepende tentando fazer por onde reconquistar isso, né? Esses são esses dois caminhos, ou é no amor ou é na dor, não tem jeito, mas uma hora a gente chega, né? Por um ou por outro. Vamos lá. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus, ou seja, sem revolta, né? É um momento supremo, no qual, sobretudo, o que importa é o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus a oportunidade que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos outorgar o prêmio da vitória. Então, saireis do turbilhão do mundo terrestre para entrardes no mundo dos espíritos e aí serdes aclamados como soldado que sai triunfante da luta. É um convite a que a gente não esmoreça, né, diante das dificuldades, porque a revolta, a falta da compreensão daquela dor, né, da gente tentar sublimar aquele momento, buscar as forças, né, em Deus e tudo mais, a revolta, ela nos distancia do propósito daquela experiência. E se a gente não conseguir aprender, a gente mais tempo demora na dor, no sofrimento, e talvez tenha até que passar de novo pela experiência num outro momento, porque a gente só vai dar o próximo passo quando o aprendizado for realizado, né, de verdade. Isso me lembra, tá ali nos Mensageiros, né, no comecinho do livro, com relação àqueles que retornam no mundo espiritual na condição de completistas e naqueles que não retornam no mundo espiritual na condição de completistas, né? André Luiz introduz para nós mais um conceito na sua literatura, que é esse, né, do espírito que tem, de fato, as incumbências, o seu plano reencarnatório tem objetivos que todos nós temos, né, não só de alguns espíritos, e aqueles que seguem o plano, ou pelo menos obtêm ali todas as qualidades e cumprem todas as finalidades, objetivos, vamos colocar gerais, específicos na sua encarnação, retornam para o mundo espiritual na condição de grandes completistas, ou seja, aqueles que vêm na matéria, passam por muitas batalhas, muitas lutas, e, como Kardec mesmo vai dizer, no mundo que a gente vive hoje, não são mais as lutas físicas do discípulo do Evangelho, mas são as lutas morais, ou seja, aqueles que combatem o bom combate, como vai dizer Paulo nas suas epístolas, e retornam de fato ao mundo espiritual, com o dever cumprido, de fato, derrotaram o mundo, ou seja, o mundo interior das suas dificuldades, e prevaleceram. São de fato completistas, porque cumpriram todos os requisitos que tinham de fazer naquela encarnação. Só que, claro, da mesma forma que tem poucos que têm a pouca vontade do Evangelho, poucos são os que retornam no mundo espiritual na condição de completistas. Muitos de nós vemos aqui, retornamos para a carne, para pagar dívidas, é claro, para aprender muito também, mas às vezes voltamos com muito mais dívidas, como você falou. Que às vezes a gente põe prova onde não precisa ter prova. A gente cria problema onde não tem problema. Então a gente, em vez de voltar como completista, volta como assim, em vez de repetir um ano, volta 2 anos atrás, assim, brincando. A gente sabe que o espírito não retrogride, né? Mas de tanta dívida que a gente vai acumulando sem querer. Eu lembro de uma frase de Alcione, né, em relação a esse comprazer com o mal, e às vezes você não lutar o bom combate, que está ali no Renúncia, na segunda parte do livro, diálogo dela, né, com o Padre Carlos, que ela fala assim, que muitas vezes o incêndio, né, que pega a floresta, que destrói tudo, ele se inicia de uma faísca. É um paralelo muito bom também com relação à parábola do fermento. Basta um pouco de fermento para levedar a massa inteira. Basta um pouco de vontade para a gente superar as nossas provas. Mas da mesma forma, basta um pouco de vontade nossa. E isso a gente tem assim, em excesso para continuar com presentes e com mal. Ou seja, evitando o bom combate e realmente combatendo o bem. Muitos de nós trocamos essa posição diariamente. E a gente não percebe. Exatamente. E como que a gente tem muito mais facilidade ainda para se perder, né? Muito mais. A gente tem que fazer um esforço muito maior para se manter ali no caminho correto, porque com muita facilidade a gente se distrai ainda. É curioso Santo Agostinho dar essa mensagem, porque enquanto não durante toda a vida, mas em grande parte na sua vida antes da conversão dele, ele era um espírito muito atrelado à matéria. Ele era um espírito assim, realmente, vamos colocar a palavra
boêmio, né, que é realmente bem abrangente, como Francisco de Assis antes da conversão. Francisco de Assis, né, tinha ali seus momentos com o mundo, bebia, tinha as festas. Santo Agostinho a mesma coisa. Então você repara como é que vamos colocar a iluminação do espírito, acorda de fato para a vida espiritual ainda na matéria, e depois já no mundo espiritual, depois de ter combatido o bom combate, está ali na condição do espírito feliz. E aí dá as mensagens. Não é à toa, a gente não pode menoscabar os nomes que aparecem nas mensagens. Por exemplo, Emmanuel, quando vai nos brindar aqui num texto que está na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel ele dá só um texto, que é justamente sobre o orgulho, sobre o egoísmo. Então a gente tem que prestar atenção qual espírito está dando a mensagem. Por exemplo, Paulo de Tarso, quando fala em relação à caridade, ali, se não me falha a memória, é o capítulo 13. Item 13. Qual é o capítulo que ele vai falar? Qual é o item? Amor e caridade. Revivendo ali a epístola, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, que ele fala em relação ao amor, à caridade, que o amor é paciente, sofre tudo. Então os espíritos voltam muitas vezes, ou justamente para mostrar, ou melhor, vamos colocar assim, a dica, aquela dica importantíssima, naquele erro que eles bateram muito a cabeça, nessa e em outras encarnações, ou também justamente para se comprazer na lição que eles mais dominam. No caso, Paulo de Tarso, em relação ao amor, à caridade. Santo Agostinho dando a dica com relação ao orgulho, ao egoísmo, né, em relação ao bom combate. Emana a mesma coisa. Ele fala para nós o orgulho, e quando a gente lê 1 a 2 mil anos, entende ele como Públio Lentulus Sura, o seu bisavô, a gente compreende por que ele está dando essa mensagem. Porque ele teve que ralar muito, muita luta para superar esse desafio. E agora ele está ali na condição de espírito feliz em relação, vamos colocar, esse vício que ele superou. Exatamente. O pessoal tá brincando aí dizendo que ainda tem jeito, então, tá vendo? Se eles conseguiram Ainda tem acordar jeito, claro. na mesma experiência terrena, então dá tempo da gente acordar também. Por aí. Vamos lá. Pode seguir a leitura agora você, para esse parágrafo. Bora. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, torturado pela ingratidão dos seus. Que pungente angústia é essa! Mas quem pode, em tais circunstâncias, restabelecer melhor a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que não há desesperos eternos, apesar dos dilaceramentos da alma? Pois não é possível que seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. E daqui eu já vou puxar esse em relação à indiferença dos seus, porque eu lembro muito de uma passagem que está ali no começo do livro Renúncia, capítulo 1 da primeira parte, que é um diálogo entre Alcione e o seu até então mentor, né, o seu guia espiritual até então, ali em Sírios, que é Antênio, e Alcione pede para reencarnar na Terra. E ela já estava na condição de espírito feliz. Para a gente ter uma ideia, quando ela reencarna na Terra, ela precisa de 10 anos ali para o perispírito dela estar em sintonia com todo o ambiente psicosférico da Terra, o perispírito ali, toda a massa. E aí ela pede para reencarnar e Antênio fala que ela pode auxiliar aqueles que são muito queridos dela do mundo espiritual. Mas ela insiste. E aí quando Antênio vê que ela está super decidida a voltar para a Terra, ela fala, não, tudo bem, mas eu preciso te dar alguns avisos. Vai ser difícil, né? Como se fosse Jesus falando para nós ali no Evangelho de João. Você vai sofrer, é difícil. Muitos espíritos sublimes na sua condição voltam e caem, ou seja, voltam e voltam ainda mais endividados. Espíritos sublimes na condição de Alcione, né? E aí ele fala, olha, você não pode desmerecer que o apóstolo, né, nessa condição, quando retorna para a Terra, ele está lutando pelo direito de caminhar com o Mestre. O discípulo de Jesus, ele vai continuar. É alguma coisa de Jesus e de Deus. E isso a massa vulgar não compreende, não aceita. Porque não é análoga justamente ao que o mundo aceita como correto, ao que o mundo aceita como virtude. E aí ele fala que, de fato, não há diálogo entre a virtude e o pecado, ou seja, o pecado não coaduna com a virtude. Enquanto nós bebemos muitas vezes do Evangelho, a gente não compreende por que aqueles ao nosso redor não entendem. Então, colocar, por que a Dora acorda cedo? Todo dia acorda cedo para fazer o café com o Evangelho. Está aqui podendo dormir mais um pouco. Por que ela tem essa disciplina, às vezes, que machuca?
Muitos vão olhar fora do ponto de vista da Dora e vão enxergar loucura. Muitos vão chegar que ela está exagerando, ou que ela está aqui querendo se mostrar todo dia, né, estudando o evangelho. Olha o absurdo. Então, muitas vezes, a massa vulgar não compreende esse anseio de se aproximar de Jesus, de se iluminar um cadinho mais, ainda que envolto em escuridão. O pecado não coaduna com a virtude, mas ainda assim a virtude está ali, batalhando para que o pecado aceite a luz, batalhando constantemente que, embora na rejeição, dê um cadinho a mais de esperança no mundo. Foi o que Alcione fez aqui para todos nós, simbolizado ali no livro Renúncia, quando retorna para a Terra. Ou seja, né, quando Kardec pergunta, eu vou corrigir, né, que eu falei que eu não sabia, pergunta 638, quando você lê, eu fui checar no livro dos Espíritos, é realmente lei de destruição. Que Deus dá muito, muito mais para nós, para batalhar o bom combate, além dos flagelos destruidores. Ele dá para a gente espíritos peregrinos como Alcione, que vem aqui vivenciar o amor, dá, claro, todos os discípulos apóstolos, os anonimatos do mundo, mas também dá o Cristo para nós, para que a gente possa se inspirar e caminhar. E, de novo, muitas vezes, aqueles que estão ali no nosso convívio, até mesmo no exterior, não vão compreender. Mas é importante continuar seguindo, caminhando. Fico encantado como que você fala isso com tanta naturalidade, né? Como que surge assim tão espontaneamente. A sua memória deve ser uma coisa assim, meu Deus, é Você fantástico. lembra dos que eu falei da outra vez? Não, a gente vai sim, com certeza. Vai ser um prazer estar com vocês. Aí eu Isso, falei, né, no no plural, eu falei, plural, foi. são meus obsessores, né? Tudo que a gente lê assim, eles acabam ficando entediados e escutam também, às vezes eles sopram de volta também, né? Às vezes eu estava falando que eu sou um papagaio espírita, porque eu repito o que eu leio, é só isso que eu faço. E aí uma amiga minha estava lendo, né, o Castelo Interior da Teresa d'Ávila, e lá ela fala que ela é um papagaio do Cristo. Ela fala que é um papagaio, que muitas vezes ela só vai repetir o que ela leu. E se ela não tiver ideia, assim, se ela não lembrar de nada que ela leu, Cristo vai soprar alguma coisa só para ela repetir. E aí eu fiquei, putz, eu não posso dizer que eu sou um papagaio espírita agora, né? Porque se Teresa d'Ávila, que é Teresa d'Ávila, é um papagaio, aí eu tô que nem um Chico, eu sou só um periquitinho, não sou um papagaio agora. Né? Ele ali que não era um verme, era um subverme, né? Como vai dizer ali o conto que a gente escuta, né, de Emmanuel. Então eu me coloco nessa posição de periquitinho de Deus agora, assim, só repetindo o que leio. Lembrando que eu estou citando as fontes porque para mostrar, não é meu, são de outras pessoas. Mas de tanto repetir, Lucas, é que uma hora a gente acaba interiorizando, né? Por isso que a gente tem Estou que torcendo para insistir. interiorizar. Pois é, Estou por isso nessa que a gente tem que luta. insistir. Vamos lá, vamos seguir. Bora lá. Pois, só repetindo a última frase. Pois Uhum. não é possível que seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Que há mais de reconfortante, de mais animador do que a ideia de que depende dos esforços de cada um, o abreviar o sofrimento. Que o homem não detém o olhar na terra e só veja uma existência. Eu acho que eu pulei uma frase, né? Eu acho que Perdão. sim. Eu Que pulei é... uma frase. Volta Isso, aí. mediante da. Perdão. Que depende do esforço de cada um abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, é preciso que o homem não detenha o olhar na terra e só veja uma existência. Que se eleve e pairar no infinito do passado e do futuro. Só então a justiça infinita de Deus vos revela e esperais com paciência, porque encontrais explicação para o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Ou seja, aquilo que a gente falou no começo em relação a todo o ferramental que a doutrina espírita nos dá. Eu lembro que teve infelizmente, né, a gente sabe que tá muitas pessoas desencarnando por causa de muitas doenças, é claro, também do corona, e às vezes outra eu vejo realmente alguém comentando de como a doutrina espírita é realmente esse hálito revitalizador, que dá de fato as ferramentas não somente, né, para consolar, mas também para explicar, porque muitas coisas acontecem. Eu lembro aqui, citando um caso do nosso amigo Gustavo Gandolfo, lá do Rede Amigo Espírita de Araraquara, São Paulo. Ele e a esposa dele, a Mireia, né, amigos muito queridos, eles estavam, né, grávidos, estavam esperando um bebezinho ano passado, e um dia ele comenta assim, né, num estudo com a Luísa Elias, né, sobre uma passagem do Paulo Estevão, né, que um dia Deus falou com eles, que um dia, assim, de repente, eles estavam muito felizes, e eles foram ali, né,
fazer a ultrassonografia, assim, de praxe, realmente tranquilos. E aí o médico colocou ali e ele falou, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. E aí ele falou, nesse momento, eu sabia que Deus estava falando alguma coisa. Eu só não sabia o que que era. Porque eu olhei, ele contando, né? Eu olhei a Luísa e eu não vi nada ali na TV ali, né? Não vi nada na tela. Ele falou, ele comentou, né, que teve um aborto espontâneo, que a mulher dele estava ali e que o organismo já tinha absorvido ali o corpinho que tinha se formado. E aí a Mireia não teve nada, né? A esposa do Gu não teve nada, não teve nenhum sintoma, nada. Mas que ela teve um aborto espontâneo. E ele falou como é o bálsamo consolador de uma doutrina espírita, explicando de fato esses acontecimentos, ou pelo menos dando pontos que possam vir a explicar e a consolar. Porque o espiritismo, ele não tira a dor, ele não Sim. tira, mas ele é aquele realmente bálsamo, refrigerador, é aquele, sabe, aquele band-aidzinho, aquele algodãozinho molhado que diminui o sofrimento. Diminui o sofrimento. Ele não tira a dor, ele não pode fazer isso. Isso é um processo interno, é um processo de renovação da criatura. Mas ele acaba com o desespero. Diminui o sofrimento. Mas para nós é necessário, como Kardec vai dizer, compreender isso, muito estudo, muita leitura, muito dedicar-se para que quando vem realmente esses grandes momentos que Deus conversa conosco, a gente não se desespere. Consola, seca as lágrimas, ou enxuga, pelo menos que a gente continue chorando. Sabe? É aquele amigo na noite, quando a gente chora assim, sem saber o que fazer, que vai consolar, que a gente liga qualquer hora e está ali para receber a gente. Essa é a doutrina espírita. Essa é a doutrina espírita que chegou ali nas massas, no interior de Minas Gerais, quando o Chico chegou lá. Porque falava com todo mundo, falava com as dores de todo mundo, porque todo mundo sofre. Consequentemente, todo mundo pode beber da fonte do espiritismo, porque é para isso que serve, consolador prometido. É verdade. Perfeito. Você quer Muito. comentar? Não consigo nem comentar, Lucas. Eu fico assim sem palavras com você. Eu quero só te Entendi. ouvir. Você Parabéns. conseguir, então? Pode, querido, pode. Só então a justiça infinita de Deus se vos revela. E esperai, só repetindo a última frase, né? E Uhum. esperais com paciência, porque encontrais explicação para o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí recebeis não vos parecem mais do que simples arranhaduras. Eu já vou parar aqui também, porque eu estou relendo Paulo Estevão, estou estudando as viagens missionárias de Paulo, né, para entrar de cabeça realmente nos estudos bendito às epístolas. E aí eu sempre lembro em relação a esse bom combate, em relação a isso, quanto que muitas vezes Emmanuel, ele vai falar como Paulo de Tarso é e como Paulo na condição de Saulo de Tarso era. Ali, quando ele introduz para a gente Saulo de Tarso, capítulo 4 na primeira parte, é Saulo de Tarso um homem bem vestido, realmente com todos ali os trejeitos judaicos, sabia da cultura romana, da cultura grega, era um jovem assim de porte. E aí lá na frente, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, depois que ele sai do deserto de Dan, né, com Áquila e Prisca, enfim, é um homem completamente diferente, machucado pelo sol, super bronzeadíssimo, queimado na pele, estava ali com muita cicatriz. O Aloysio até brinca, né? Que muito provavelmente o Paulo que a gente lê no Paulo Estevão, né? Ali nas viagens missionárias, é um Paulo que já não tem dente, de tanta porrada que levou. Ele vai brincar em relação a esse sentido, que provavelmente é verdade. E Emmanuel diz que ele tem muitas cicatrizes no rosto, né? No corpo, quando ele está ali em Atenas pregando o evangelho, a massa vulgar, que Antênio, né, vai dizer, o confunde com o mendigo. E logo em seguida, que manda dessa descrição física de realmente penúria, de grande realmente batalha, logo em seguida ele fala, mas o seu olhar, mas a sua postura, ou seja, o corpo estava de fato arranhado, machucado, levou chibatada direto, as 39, né, chibatadas, 40 menos 1. Mas o espírito estava intacto. E aí, é porque eu tô assistindo muito o Aloysio, né? Porque ele realmente fala muito de Paulo. Ele comenta, né, nesse programa com o Gustavo. Tava ali o carro machucado, mas o piloto dentro do cockpit estava tranquilo. O espírito estava ali. E aí, quando eu li essa frase, eu lembrei do Chico. Porque tem uma entrevista com o Chico, que ele dá bem velhinho, né? Com laringite muito forte, tá ali com. Você sabe já que o dente é uma dentadura, não consegue nem falar direito, a voz rouca.
Ele fala, meu filho, essa doença realmente, tratamento, ele assim, tem que estar até legendado, porque você não consegue entender direito o que ele fala. Bem rouquinho mesmo, ele fala, meu filho, eu estou de fato no tratamento de malária-birintite, eu acho que é labirintite a doença. De tratamento muito difícil, etc. Mas você machuca só o corpo. Por dentro eu estou muito tranquilo. Por dentro eu me sinto como se eu tivesse 20 anos. Ou seja, o corpo sofre. O corpo, né, se atrasa, fica para trás, mas o espírito realmente que sabe aproveitar aqui na carne, segue adiante. Relembrando, o piloto ali que está no cockpit está destruído, né, o carro, mas o piloto está intacto, tá tranquilo. Porque as batalhas do mundo, o mundo realmente vai fazer só isso, vai te atacar na carne. Mas o combate com Cristo, a vivência maior é no espírito. O mundo pode destruir o seu corpo, mas não pode alcançar o seu espírito. Tem um discurso muito famoso de Gandhi, no filme de Gandhi, né, em relação à libertação dele na Índia. Eu não tenho certeza se isso está representado na vida real, mas está no filme em relação a isso, que ele fala assim, olha, o mundo, ou seja, a Inglaterra ali, pode prender vocês, mas não pode prender o espírito de libertação de vocês. O mundo só pode, de fato, machucar a gente de muitas formas, mas só alcança o espírito se a gente permitir, se a gente der passagem. Porque muitas vezes o que machuca o espírito somos nós mesmos, que a gente pega aqui aquela ingratidão, aquela falta de reconhecimento do outro, e a gente joga para nós, porque o outro não alcança. Como o Chico falou, machuca só o corpo, o espírito é conosco. Então tomemos cuidado com o que a gente está aceitando entrar dentro de nós. Porque a partir disso não é de forma nenhuma mais responsabilidade do outro. É nossa. Tomemos cuidado com essa porta que a gente deixa aberta. A responsabilidade é nossa, né? O corpo a gente não consegue ter esse controle, mas internamente é nossa responsabilidade. Muito, muito, muito bom. Muito oportuno. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Já não são apenas os laços frágeis da matéria a ligar os seus membros, mas os laços duradouros do espírito, que perpetuam e consolidam ao se depurarem, em vez de se desfazerem pela reencarnação. E é legal ele falar isso, porque, ao mesmo tempo, ele chama atenção para laços de família. Muitas vezes a gente sabe que, né, chamando aqui um conceito muito básico mesmo, né, dos inimigos na família, que a gente fala muitas vezes, mas da importância que são os laços espirituais com aqueles entes queridos, seja na família, seja com os amigos, seja com a Dora e eu aqui, ainda que à distância, eu no Amazonas, ela no Rio. Esses laços são os laços que possibilitam a gente a, de fato, lutar um bom combate. Porque, de fato, essa amizade, que no momento quando a Dora precisar de ajuda, ela vai falar com os amigos íntimos dela. Quando eu tiver com dificuldade, eu vou, através dos meus laços espirituais, me recomprazer com os amigos que eu tenho por perto. E a gente vai, de fato, puxando um ao outro. Um dia a gente está cansado para puxar, né, a rede de pesca que Cristo nos pede, né, ali quando ele chama os apóstolos, principalmente no capítulo 5 de Lucas, né, que é a pesca milagrosa. Uma hora a gente puxa a rede, né, já na condição de espírito, já um pouquinho já despertos para os conceitos espirituais, a gente puxa a rede para ajudar os outros. Uma hora a gente está cansado para fazer isso e puxa o nosso lugar. E a gente vai realmente colocando vamos colocar assim, essa ajuda mútua, por causa desses laços que a gente já soube bem dizer, que a gente soube respeitar, mas acima de tudo que a gente já soube cultivar. Quantas criaturas menosprezam os laços sagrados da amizade, da bondade, de amigos queridos, como você falou, são ingratos realmente por aquilo que recebem de Deus. Exatamente. A gente estudou esse capítulo todo falando sobre isso, né? Sobre a necessidade da gente estar em família para que a gente depure mesmo, né? Essas diferenças, essas dificuldades. E é só a doutrina consoladora mesmo para nos ajudar a não perpetuar estes erros e essas desavenças que às vezes se arrastam por centenas de anos. Tem um livrinho do Chico, é esse aqui que está aqui em cima, que é Oficinas da Fé. É Oficina da Fé. É Oficina da Fé, que está no singular. É um livro, são de cartas que ele trocou com Carlos Bacelli, né, durante, se não me engano, os anos 70 e 80. E aí tem um capítulo específico, que é uma carta do Chico, que ele vai relatando várias vezes. Assim, é a página inteira
dele comentando pessoas que já desencarnaram, amigos dele, né? O Chico também desencarnou com 92 anos. Então ele está ali, ele passa a carta inteira citando amigos e amigos que já morreram, que já foram para o mundo espiritual esperar ele lá. Ele vai citando fulano, fulano, ciclano, ciclano, e falando, hoje mesmo, amigo, eu tenho, dá para contar na mão, assim, menos de 10. Né, ele contando. E aí eu percebi como o Chico às vezes se sentia muito sozinho. Claro, trabalhando, sempre dedicado, mas como os amigos, esses laços, se você tem ideia de apenas que a vida acessa com o último batido do coração na carne, no túmulo mesmo, de fato, se a vida está reduzida a essa, vamos colocar assim, essa, entre aspas, grande aventura entre o nascimento, né, no berço, e de fato a morte no túmulo debaixo da terra, você perde essa noção de que a vida continua e de fato aqueles amigos que vão são laços que se perderam para sempre. Se de fato você acha que é o grande vazio que te espera, não tem consolo na vida futura, não tem consolo para amanhã, não tem motivo para ser grato nenhum. E aí o Chico ele vai listando os amigos, e você pensa, pô, o Chico devia se sentir muito sozinho. Aí ele devia se sentir muito sozinho de fato, com muita saudade dos amigos também, é claro. Mas acima de tudo, quando você bebe a vida inteira como o Chico da doutrina espírita, te fortalece pelo menos um pouquinho mais. Não te deixa ali impermeável ao sofrimento, mas te deixa um pouquinho mais forte. Poxa, fulano foi. Fulano também foi. Ah, que saudade de fulano. Bebia o café à tardinha com fulano com pão de queijo. Mas você lembra, estão me esperando do lado de lá. Essa turma inteira está me esperando do lado de lá. Ou ainda assim, essa turma inteira está me auxiliando do lado de lá enquanto eu estou aqui. São esses conceitos que passam despercebidos, ou que a gente, de tanto repetir, passam ou perdem a sensibilidade, a importância de fato. Porque esse que é o bom. São os laços que eles perduram além da matéria. Porque o que é material é perecível. Se você valoriza a carne, de fato, então não tem esperança nenhuma te esperando lá. Não tem amigo nenhum te esperando. Porque você soube só, de fato, cultivar aqui. Cultivar bom mesmo são os laços que duram para depois disso tudo. Para depois mesmo das muitas encarnações. Porque a gente vai reencarnar um com o outro em muitas encarnações. Sabe Deus quantas encarnações eu tenho com a Dora aqui? Né, preparados, né? Porque esses laços de amizade que a gente vai tendo, só Deus sabe dizer. A gente tem muito ainda. Então são conceitos que a gente vai bebendo na doutrina que vão consolando, mas que vão animando. Estou sozinho aqui agora, porque muita gente foi antes de mim. O Chico ainda viveu quase 30 anos depois disso, quando escreveu a carta, imagina só. E aí você pensa, poxa, ainda tem muitas outras encarnações, muitas outras aventuras, grandes odisseias a passar com cada um desses espíritos. Né? Exato. A Claudinha, que deve estar assistindo a gente aí, ela sempre falou uma coisa, ou falou uma vez, e eu gravei isso como se fosse sempre, né? Que ela disse assim, que a gente está aqui no mundo material, estuda o espiritismo, fala que é espírita, mas a gente esquece que a gente é o espírito, né? E Sim. aí, com isso, quando a gente esquece que a gente é o espírito, a gente se deixa assaltar com muito mais facilidade pelos problemas da matéria, né? Pelas coisas da matéria. Se a gente constantemente lembrar que a gente é o espírito, que a gente é além disso tudo aqui, as coisas tomam um outro patamar, né? Uma outra visão. E só isso aí já consola mais. Não, pode falar, Dora. Pode falar. Não, já terminei. Era só em relação a isso que eu gosto muito de falar, às vezes na tribuna, nas palestras, que nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais vivendo experiências terrenas, é muito diferente. Nós estamos aqui, não somos aqui, pertencemos a outro lugar. E estar na Terra, aqui está, eu vou até pegar uma frase de André Luiz, não de André Luiz, mas é uma das personagens que está ali no E a Vida Continua, né, o último livro da série André Luiz no Mundo Espiritual, que ele comenta assim, a evolução, de fato, é retornar para Deus, é voltar para Deus. Então, estar na carne é esse começo de voltar para casa, que é, de fato, a vida no mundo espiritual, de onde a gente tem saudade, que às vezes o peito assim está abrasado de um sentimento, é a saudade de casa, é a saudade de lá, é a saudade daqueles que estão lá nos acompanhando, que tem saudade da gente também. Sabe? Nem todos que estão aqui são os únicos que a gente conhece, tem aqueles que estão lá, que a gente nem lembra que estão esperando a gente, rezando para que a gente seja de fato completista, que a gente saiba lutar o bom combate, que a gente saiba valorizar o que é bom. Isso é muito importante lembrar, né? A Carol falou isso essa semana também, que a gente, em momento nenhum, a gente pode achar que a gente está sozinho, que ninguém nos ama. Imagina quantas existências a gente teve, quantas mães a gente teve,
Quantos amigos a gente já não Quantos teve, né? filhos a gente já teve? Pois é, justamente. Então, com certeza a gente não está sozinho e não está sem, não há ninguém, nenhum de nós que não tenha alguém que nos ame, né? E que torça pela nossa perseverança. Vou ler Glória, o eu tô último vendo que vai parágrafo. dar. Faltar 10 minutos para acabar? Isso, A gente vai acabar e exato. vai começar outra? Não sei por quê. Se você quiser Não, continuar falando, a gente não. continua. Não, é só para saber isso mesmo. É só para saber se a gente vai continuar No- falando ou não. Normalmente a gente termina numa live só. Mas geralmente quando dá algum problema, a gente recomeça a outra para terminar. Já aconteceu acho que uma ou duas vezes isso. Acho Mas que comigo, vamos lá. inclusive. Foi comigo que isso aconteceu, Acho, inclusive. foi também. Da É. última vez aconteceu com você. Foi com você, acho que com o Tiago também. Vamos lá. Os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, felizes pelos novos progressos que realizaram. É como a gente acabou de falar, né? Mas como não devem trabalhar apenas para si, Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Por vezes, esses espíritos se tornam a causa de perturbação, mas aí é que está a prova, aí é que está a tarefa. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros, né? Lembrando que nenhuma ovelha estará perdida. 99 não é 100. Só o Exatamente. nosso último comentário em relação a isso, em relação, vamos colocar essa troca entre espíritos superiores, espíritos, né, vão caminhando superiores, os inferiores vão tendo em si, cada um vai se auxiliando. Eu lembro muito Paulo em Corinto. Corinto, né, para quem lê ali o Paulo Estevão, capítulo na primeira parte, sabe que Corinto é uma cidade devassa. É uma informação que Emmanuel mesmo vai repetir ali no capítulo 7, né, da segunda parte, que é as epístolas, que Paulo está ali na sua segunda viagem missionária, inicia o movimento das epístolas naquela cidade, na primeira carta aos Tessalonicenses, e ele comenta como Corinto ali é uma cidade dedicada à carne, à matéria mesmo, às festas, à luxúria, à bebida, enfim. A devassidão de Corinto era grande, mas é uma cidade muito querida para Paulo, porque de fato é a cidade onde veio Gesiel, nosso Estevão, e Abigail, a sua noiva espiritual. E aí ele está ali super feliz. Aí você imagina, por exemplo, o que ele escrever, capítulo 1, capítulo 3, né, da primeira carta aos Coríntios, que é sobre o amor, que a gente comentou mais cedo, ali em Corinto. Né? Ou pelo menos para os Coríntios, na verdade, né, que ele não estava ali. Mas você pensa assim em relação a isso. Por que eu digo isso? Porque eu estou trazendo esse símbolo como um grande símbolo espiritual da troca. Porque ainda que Corinto fosse, né, a Corinto romana fosse uma cidade devassa, como Emmanuel vai dizer, ele vai dizer logo em seguida, que ainda assim Paulo trabalhava constantemente muito feliz. Ele diz até como se sabesse de algum modo de que onde há muito pecado, há muito remorso e muito sofrimento. Ou seja, há muita vontade, ou pelo menos o desejo de querer fazer correto onde está errando. Onde há pecado, há muito remorso e sofrimento. Ou seja, realmente, os espíritos, né, menos esclarecidos entram em contato com os esclarecidos justamente para isso, para reconhecer-se de fato na condição de remorsos, ainda que um pouquinho mais esclarecidos, na condição de sofredores, para que percebam o quanto lhes cabe ainda caminhar, ou pelo menos já perceber que aquele caminho que eles estavam trilhando não lhes cabe. Então você vê, por exemplo, o Paulo de Tarso, a luz ali, né, no apóstolo dos gentios, entrando em contato com toda a devassidão de Corinto, convidando cada um deles a vencer o amor do Cristo. Ou seja, é em fato o superior em contato com o inferior. Aqueles que vão ali trocando experiências, uma geração troca a outra. Não é que uma geração é mais evoluída que a outra. Não é isso, a gente sabe que essa não é a regra de ouro, mas é de fato. Vão trocando experiências, informações, e um vai se reconhecendo devedor da providência. E vão se ajudando mutuamente para caminhar. E Paulo em Corinto é esse grande símbolo para nós.
a iluminar a devassidão de nós mesmos e convidar a gente a seguir no caminho bom, o caminho correto, ao caminho dos completistas, ao caminho daqueles que valorizam os laços espirituais. Só trazendo o panorama inteiro aqui de tudo que a gente falou, se teve alguém que soube valorizar o espiritual como grande precursor do espiritismo na época no primeiro século ali, do cristianismo primitivo, foi Paulo. Se Paulo não tivesse a felicidade, a intuição dos laços espirituais, de nada seria, porque ele estava sempre pensando em Abigail, sempre pensando em Estevão. E ele tinha matado Estevão. Quantos outros ele não matou também antes, ou perdão, depois de Estevão, né? Perseguindo os cristãos. E ele se renovou como criatura e voltou na condição de super ultra completista. Voltou não somente com o ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior, segunda faculdade, mestrado, doutorado, já no mundo espiritual. Porque lutou no bom combate, mas acima de tudo se consolou com Cristo e passou esse conhecimento adiante. É a única coisa que nos cabe, quando já estamos mais sensibilizados nas fibras no coração com o que é realmente do Cristo. A gente passa adiante e vai sendo, vamos colocar assim, multiplicador, replicador da bondade. Porque passa adiante, os outros vão passando adiante e vai fazendo isso. Esse é o nosso trabalho aqui. O completista é aquele que sabe de fato que a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Quando você passa adiante. A felicidade cria-se quando você a dá para os outros, não quando você a retém. Reter, de fato, é perecer. Exatamente. Estou extasiada. É isso tudo mesmo, né? E aí a gente fica pensando que, assim, por ter chegado até nós esse conhecimento, esse início de despertar, né, que caiba a nós, então, saber lidar com as diferenças, né, familiares, com as coisas que acontecem e que às vezes não são conforme a gente planejou, né? E que a gente possa dar esse testemunho e que com esse exemplo, com a nossa mudança de postura e de comportamento, que a gente auxilie aqueles que estão no caminho, né? Mesmo a gente ainda sendo tão imperfeito, mas com pouco que a gente tem, que a gente já consiga partilhar. Porque sozinho não adianta, que a gente não vai caminhar sozinho. Essa partilha é necessária. Mesmo que o outro ainda se faça surdo para ouvir, que a gente consiga persistir, porque sozinho a gente não chega mesmo, de jeito nenhum. Foi fantástico, Lucas. Perfeito, Que excelente, bom, muito bom. mesmo. Sua companhia mais uma vez só acrescentou muito ao nosso café. Te agradeço demais, muita coisa. Eu acho que dispensa até aquele encerramento, né, em que a gente traz alguma coisa, música, poema, enfim, porque a gente não tinha como nem tirar um minuto da sua fala. Foi muito, muito bom, muito grande. Estar com vocês aqui. Estão sugerindo aí que você grave podcasts, ó. Para o pessoal te ouvir. Então, eu vou fazer brevemente a prece final, para a gente não ser atropelado aí pelo Instagram. Lucas, gratidão, que você tenha um excelente final de semana. Um ótimo fim de semana para todo mundo que esteve aí de manhã conosco, né, nos acompanhando nesse café, vibrando com a gente, bebendo desse conhecimento que o Lucas, com tanta bondade, com tanta caridade, vem nos partilhar e somos muito gratos por isso. Chega, falta a palavra. Então, vamos lá? Bora. Quer falar, meu amor, mais uma coisa? Pode falar. Não, só agradecer mesmo a oportunidade de estar com vocês. Não quero tomar o seu tempo, já vai acabar a live. Mas que Jesus abençoe a todos, que nesses momentos que a gente passou, nessa quase uma hora, nosso coração tenha de fato batido, né, em uníssono com o coração de Jesus. Muita paz, muita força a todos. E que você, Dora, continue, né, com muita felicidade, muita bondade, nessa sua simplicidade de passar o evangelho para nós. Sigamos, cada um fazendo um pouquinho. Vamos lá. Agradecendo ao nosso amigo Jesus e toda a pleiade de espíritos que tão bondosamente se dedicam a partilhar conosco da luz divina. Todos os nomes importantes que nos vêm à mente, que tanto colaboraram para que esse movimento do bem avançasse, e mesmo aqueles que no anonimato trabalham pela bandeira do Cristo, de Deus e da caridade. Agradecemos a bondade divina que nos chama
nessas coisas tão brilhantes e pedimos perdão por sermos às vezes tão frágeis e vacilantes e só enxergarmos a nossa necessidade de caminhar